Canal E veio conferir o lançamento do livro Jornadas de Junho, do autor Pedro César Batista. E o autor está aqui com a gente, vai bater um papo sobre o que é o livro. Pedro, primeiramente, parabéns pelo lançamento do livro. Eu queria saber do que se trata o livro e por quê, qual foi a motivação para você escrevê-lo. Bia e amigos da TVE, eu tenho um hábito de tudo que eu escrevo buscar contribuir para que, de certa forma, traga discussão sobre a importância da vida. E Jornadas de Junho é um livro que é uma reportagem sobre as manifestações que ocorreram no Brasil em junho do ano passado, quando mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas, a grande maioria jovens, e que trouxeram à discussão várias questões. Tudo começou em torno, aparentemente, do transporte, mas não foi só isso. A juventude, que foi a manifestações em junho, ela pode-se dizer que quando ela colocou que ninguém me representa, ela negou a política, porém, ao mesmo tempo ela estava executando um ato político que era ir para as ruas defender educação, transporte, saúde, lisura na vida da sociedade. Então eu fui em algumas manifestações em junho, bem como participei no passado das lutas do povo brasileiro, inclusive na época da ditadura, ainda quando era adolescente. Então eu resolvi fazer um livro que desse um outro olhar, porque a partir da queda do Collor de Mello em 1991, iniciou uma forte campanha no Brasil contra a participação política, tentando negar a importância da política. E não há outro instrumento para que uma sociedade consiga, de fato, exercer a sua cidadania, ser protagonista da sua história. Ou há a política, ou usa-se a política, ou usa-se o terror. E o terror não interessa para ninguém, seja o terror do Estado, como tivemos na época da ditadura de 64, ou seja o terror daqueles que usam as mais variadas outras formas, sem ser a política, para defender seus interesses. Então, Jornadas de Junho é uma análise histórica sobre o que levou aquelas manifestações. E são inúmeras informações, são muitos dados, foi um trabalho de pesquisa, não limitado apenas às manifestações, mas às origens das manifestações e a perspectiva do que teremos em 2014 com a Copa de Futebol, porque são tantas. Nós vamos ter em 2014 no Brasil um estado dentro do outro. A FIFA, ela conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma lei que dá poder inaceitável. A nossa soberania, enquanto nação, ela será limitada, ela será restrita, porque vai haver um outro estado dentro do país chamado FIFA. Então essa é a discussão que eu estou trazendo com o livro Jornadas de Junho. Pedro, e como é que é lançar numa Bienal, onde o foco é justamente, a passagem aí dos 50 anos de golpe militar? Você acha que ganha mais força aí o lançamento do livro? A Bienal, ela é um importante espaço para a apresentação de novos autores, mas os novos autores que não estão ligados às grandes editoras não têm espaço. E esse é meu caso, ou seja, eu sou da diretoria do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal e estou aqui dentro do estande do Sindicato dos Escritores fazendo meu lançamento, porque tentei lançar dentro da programação oficial da Bienal, mas não consegui. Então, é importante a Bienal, a sua realização, especialmente a questão dos 50 anos da ditadura, porque não podemos, em espécie alguma, esquecer ou deixar que a história se apague sobre o que ocorreu no Brasil durante a ditadura. Então a Bienal, ao trazer isso, é fundamental. E o Jornadas de Junho, neste momento, mesmo com as restrições, com as dificuldades, ser lançado, obviamente é um importante passo, soma-se, contribui, agrega-se à discussão sobre a necessidade e a importância de fortalecer a democracia, de preservar a liberdade e, principalmente, o Estado democrático de direito. Ditadura nunca mais. Pedro, eu queria que você apresentasse o livro, a capa do livro, e queria que você apresentasse seus outros livros, suas outras publicações. É meu 16º título,
É um livro que saiu assim, a toque de caixa, porque as manifestações foram em junho. Eu terminei ele de escrevê-lo em início de janeiro. Tanto que o livro eu termino, o último capítulo é uma sentença de um juiz que absolve um manifestante que não estava preso, mas havia pago fiança, acusado de ter depredado uma viatura durante as manifestações de junho. A sentença que eu termino este livro, o juiz absolve o manifestante, responsabiliza a polícia pela violência e manda devolver a fiança. Ou seja, a sentença judicial deixa claro que o objetivo, quando a polícia foi praticar aquela violência toda contra os movimentos, foi criminalizar as manifestações. Então, Jornada de Junho, ele termina e analisa isso de uma maneira muito rica. Mas eu tenho aqui na Bienal também Candeeiro do Tempo, que eu lancei em 2010, e é uma coletânea de poemas, né? Uma coletânea de poemas de 30 anos de poema. Meu primeiro livro de poemas eu publiquei em 79, eu tinha 15 anos de idade. E este aqui eu lancei em 2010. João Batista, Mártir da Luta pela Reforma Agrária, é um livro que trata da violência do campo. João Batista foi o único deputado assassinado no Brasil após o fim da ditadura, justamente por defender os interesses dos trabalhadores rurais na luta contra o latifúndio e a violência praticada pelos fazendeiros. O livro ele faz um resgate histórico da concentração fundiária no país, das causas da violência e da impunidade. Para se ter uma ideia, menos de 1% de 2.187 assassinatos praticados contra trabalhadores rurais tiveram seus assassinos julgados. E os mandantes quase nenhum. Eles prendem os pistoleiros, mas os mandantes permanecem impunes. E Marcha Interrompida é um romance. É um romance histórico que eu resgato e reconstruo o massacre de Eldorado dos Carajás. Então eu verso, eu ouso, eu arrisco, e ainda tem relatos sobre o amor que está aqui também, que são contos ficcionais sobre o relacionamento, sobre o amor. Então a vida está em primeiro lugar. Agora, para efetivarmos e conquistarmos ela, é preciso a gente ter conhecimento. José Martí, um poeta cubano, dizia assim: o povo que não tem passado não tem futuro. Então eu tento, com a minha poesia, com os meus romances, com as minhas reportagens, contribuir para que se conheça. Nós possamos conhecer nossa história para construir um futuro mais de luz, mais iluminado, de mais felicidade, de mais alegria. Muito obrigada e sucesso.